orando pela vida de uma moça, eu gostaria agora de meditar na palavra do Senhor e convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ester. Pastor, Êxodo capítulo 20, vai ficar para um outro domingo, tá certo? Um outro momento, a gente vai dar sequência à nossa série de mensagem sobre os 10 mandamentos. Hoje uma programação especial, alusiva ao Dia da Mulher, dirigida pela União Feminina. Então hoje trazer uma palavra, irmãos, direcionada a toda a igreja, mas fazendo uma correlação com este culto de gratidão aí pelas mulheres. E essa mensagem eu gostaria de meditar na história de uma mulher, Ester, e ela está até aqui hoje ali sentada, os cabelos compridos. Cadê Xerxes? Sérgio, cadê Sérgio? Veio não, Xerxes? Assuero não veio não? Irmãos, eu gostaria de meditar na história desta mulher e aprender. Então a gente poderia dizer isso. Lições da vida de Ester, ou aprendendo com Ester. Pastor, eu sou homem. Podemos aprender com Ester, né? Ester não apenas, a história desta mulher, ou a história do livro, narrada no livro de Ester, não ensina apenas mulheres, mas ensina a homens, a crianças, a jovens, ensina a qualquer idade e a qualquer sexo, masculino ou feminino, porque diz como Deus opera e como Deus age na vida de homens e mulheres, né, que Ele se utiliza, que se dispõe nas mãos do Senhor. E o livro de Ester nos traz a história de duas pessoas, um homem e uma mulher. Traz a história de Mordecai, ou Mardoqueu, como alguns conhecem, e a Ester, ou Hadassa, tio, né? Tio e sobrinha, ou na verdade primos, embora a diferença de idade, ele terminou assumindo o papel de tio, mas um homem, um judeu chamado Mordecai, e uma mulher chamada Hadassa, que recebe o seu nome, né, persa, chamado Ester, que significa estrela. Mas Ester capítulo 4, eu gostaria de ler com você, foi citado esse texto, 4, versículo 14. Apenas o verso 14. Todos acharam? Ester, amém? Se alguém estiver ao seu lado, não tiver Bíblia, compartilhe, está no telão aqui também. Antes do livro de Jó. Qualquer dúvida, você vai para o livro de Salmo, abriu no meio da Bíblia, volta, vai voltando um pouquinho, Jó e Ester. Capítulo 5, verso 14. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada rainha. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra rica, poderosa, santa e verdadeira, infalível e inerrante, ó Deus, que foi lida nesse instante. Pedimos humildemente, Espírito Santo, que o Senhor nos agracie com a interpretação e aplicação fiel dessa palavra às nossas vidas. Mais uma vez eu rogo-te humildemente, usa-me, apesar de todas as minhas limitações, fragilidades, a minha ineficácia, que o Senhor possa manifestar o teu poder e a tua glória, porque o Senhor escolhe aquilo que não, as coisas que não são, ó Deus, para manifestar a tua grandeza, e uma destas sou eu. Por isso glorifico o nome de Jesus Cristo, ó Deus, através da minha voz, e que a palavra, ó Espírito Santo, seja ministrada por ti ao coração da tua igreja. Que todo pensamento paralelo, toda distração, tudo aquilo que venha nos roubar a atenção, ou venha, ó Deus, permear a nossa mente, nós repreendemos em nome de Jesus. Que todos os nossos sentidos se voltem à tua voz, ó Espírito Santo. Nós assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos é uma fala de Mordecai, ou Mardoqueu, já no meio da trama do livro de Ester. Quem nunca leu o livro de Ester, eu convido você a ler durante a semana. Quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo, não é? Porque tem uma mensagem muito edificante. E no meio da trama da história de Ester, Mordecai traz essas palavras para Ester, quando diz assim, olha, quem sabe, não foi para este momento que você foi colocada aqui como rainha. Na verdade não é uma dúvida, mas
Mordecai está levando Esther a refletir, algo que até então eles não entendiam, porque não foi premeditado Esther se tornar rainha, mas ele diz, olha, agora é como se ele estivesse dizendo, olha, agora faz todo sentido, quem sabe Deus te colocou aqui exatamente para este momento na história, você está aqui por causa deste propósito. Então, para encorajar Esther, diante do desafio que ela tem, ele está dizendo, olha, quem sabe não foi para isso que Deus lhe levantou, e você está aqui para defender o seu povo. Pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Para isso a gente precisa voltar um pouquinho e entender a história de Esther. Para quem conhece, relembra, para quem não conhece, vai entender um pouco numa recapitulação, mas é importante você ler o texto. A Bíblia nos fala, irmãos, sobre um império que se levanta, o império Medo-Persa. Babilônia, com Nabucodonosor, invade Israel, Judá e Samaria, é levada cativo, enfim, passa-se o período de cativeiro da Babilônia, 70 anos, e aí o império babilônico cai, e agora surge um novo império, que domina todo o mundo antigo, o império Medo-Persa, ou os persas. E Ciro vai entrar e vai dominar e vai governar, e aí você vai ver um período aí já no final da vida e ministério profético de Daniel, e aí você também vai ter nesse contexto a história de Esdras, de Neemias, e é por isso que Esther está juntinho nos livros, porque faz parte do mesmo período histórico. E aí Esdras e Neemias, o povo retornando com Zorobabel para Jerusalém, os cativos de Judá, o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, agora sobre o novo império persa recebe autorização para voltar à sua terra natal, para voltar para a sua terra, reconstruir a sua cidade, e aí o templo do Senhor, a cidade de Jerusalém começa a ser reedificado, uma leva imensa de milhares de judeus já retornaram para Jerusalém, mas irmãos, alguns ainda remanescentes continuaram nas províncias, continuaram espalhados ali pelaquela região da Babilônia, agora do Império Persa. Alguns permaneceram, não retornaram, haviam fixado residência, haviam se estabelecido e não quiseram retornar. A grande maioria retorna, mas uma parte também continua nas províncias. E aqui a gente vai se deparar com uma cidadela, Suzã, uma província do Império Persa, onde todo esse acontecimento se passa com Esther e o seu tio Mordecai. E aí, irmãos, dentro do Império Persa vai se levantar um monarca que vai herdar o trono, chamado de Assuero na Bíblia. A Bíblia vai colocar o nome dele, você vai lá para o capítulo 1, Assuero, rei da Pérsia, que na história também aparece como Xerxes I. Talvez você, quando procurar nos livros de história geral, história secular, você vai encontrar também a história da Pérsia, e aí você vai encontrar um rei chamado Xerxes I, não tem nada a ver, ou muito a ver, com aquela imagem que se criou lá do filme 300, Esparta, e aquele Xerxes lá, por Rodrigo Santoro, não tem nada a ver com aquilo ali, mas, o Xerxes de fato é esse rei, esse monarca do Império Medo-Persa, e Xerxes I nada mais é do que Assuero, e aí ele vai reinar entre 486 a 465 anos antes de Jesus nascer, ou seja, Assuero reinou 19 anos no Império Persa. E aí a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 1, vai contar toda a história, que Assuero se estabeleceu, aumentou as suas províncias, aquilo que ele havia recebido de seu pai, expandiu o seu território, o império estava indo muito bem. E aí, determinado dia, Assuero faz uma festa, faz uma celebração com seus nobres. O texto vai dizer no capítulo 1, versículo 5, no versículo 4, melhor dizendo, que ele faz uma festa que dura 180 dias. Você já imaginou, já parou para pensar nisso? 6 meses de festa, festejando com seus nobres, festejando com seus representantes, seus príncipes, ou aqueles que ele havia estabelecido como líderes das províncias, algo que lá atrás a gente já vê lá com Ciro e Dário, lá com Daniel, quando elege Daniel o presidente dos sátrapas, ou seja, os representantes das províncias, mesma estrutura política. E aí Xerxes se reúne, manda chamar, manda que as pessoas venham participar da festa, os seus administradores, e ali a festa dura cerca de 6 meses. Depois o texto vai dizer que ele faz uma festa agora dentro da província, da cidadela de Suzã,
e convida todos, grandes e pequenos, os servos, né, os nobres e todo o povo para festejar com ele durante 7 dias. E aí no determinado dia da festa, Xerxes, com um coração vaidoso, cheio de orgulho, de pompa e majestade, né, com seus bajuladores, porque todo monarca tem os seus bajuladores ao redor, né, já também dado ao muito vinho, festejando, ele resolve chamar a sua rainha, Vasti, que está, né, no texto bíblico, recebe esse nome, que Vasti, que, irmãos, segundo alguns, tratava-se de talvez um título que quer dizer bela, mas na história, assim como Assuero recebe o nome de Xerxes, Vasti recebe o nome de Amestris, era o nome desta rainha, você vai encontrar nos livros de história, Amestris, rainha Vasti. A história vai dizer que era uma rainha, irmãos, que tinha uma má fama, uma mulher que era cruel e que tinha uma sensualidade no sentido de persuadir, de alcançar os seus interesses. Então ela seduzia, ela corrompia, ela tinha uma articulação, ela era uma mulher extremamente cruel também, a história vai declarar isso. E aí o texto diz que Assuero diz assim, olha, manda lá os seus súditos, os eunucos, diz assim, olha, eu quero que você chame a rainha também tinha feito uma festa no seu harém, e tinha convidado as mulheres dos nobres, então o rei estava lá na corte com os homens, e a toda a cidade em festa, e Vasti também fez o clube da Luluzinha, fez uma festa com as mulheres, e aí o que acontece? Assuero vai mandar chamar Vasti, diz, olha, quero que você mande ela vir, porque eu quero que ela, em outras palavras, desfile, ela venha para mostrar sua beleza. O texto diz que de fato ela era uma mulher bela, a história vai dizer isso, e o texto bíblico também vai dizer que Vasti, que quer dizer bela, né, ela tinha de fato uma beleza. Diz, olha, eu quero que ela venha e ela mostre as joias, a sua beleza, o seu esplendor, eu quero que a minha rainha aqui, né, demonstre. Embora Assuero tivesse lá o seu harém, tivesse outras mulheres, mas Vasti, o Amestris, era a rainha. Dito isso, a notícia chega a Amestris ou a Vasti, diz, olha, o rei exige que você vá e que você apareça para demonstrar a sua beleza e assim, né, completar a ostentação de Assuero. Essa era a ideia, né, a beleza, a sua glória. E aí Vasti faz algo incomum, Vasti faz algo que não poderia ser feito. O que ela faz? Não vou. Ela não poderia ter feito isso. Ele era um rei, ele era um monarca, não é? Principalmente dentro desse contexto do mundo antigo, onde o papel do homem, o poderio, a autoridade de um monarca, de um rei, a rainha tinha que obedecer. Todo mundo tinha que obedecer a voz de um rei, a ordem de um rei, que dirá sua própria esposa. E aí ela diz, eu não vou, diga que eu não vou. E aí, irmãos, os mensageiros retornam ao palácio, ao pátio onde o rei estava, e diz, olha, majestade, Vasti disse que não vem. Como assim não vem? Ela disse que não vem. Ela desobedeceu a sua ordem. E aí, Assuero, o texto vai dizer que Assuero fica extremamente revoltado, indignado com aquela atitude de Vasti, e aí ele resolve tomar uma medida, e ele convoca os seus sábios, os seus conselheiros, que a Bíblia vai dizer que eram 7, está aí no capítulo 1, você pode ler isso no versículo 14, eram 7 conselheiros ou 7 principais líderes abaixo de Assuero, né? Então eram aqueles que tinham acesso direto ao rei. Então na cultura medo-persa as pessoas não tinham acesso, na verdade nas demais outras culturas também monarcas, mas aqui não se tinha acesso ao rei. A gente vai ver até que a própria Estela na frente vai ter dificuldade de chegar. Não é todo mundo que chega ao rei, não é todo problema que vai levar-se ao rei, o rei tem que estar blindado de qualquer problema. Quem tem que resolver o pepino, a bronca, são os seus súditos, são os seus presidentes, os seus governantes, os seus líderes que ele estabeleceu para isso. E aí você tem 7, um grupo extremamente seleto, 7 homens, que estes sim assistem diante do rei, é esses que podem chegar junto ao rei, que vão trazer relatórios para o rei, que vão se apresentar ao rei, que vão aconselhar ao rei. Então, a presença do rei era algo extremamente seleta, nem todo mundo podia entrar na presença do rei. E aí esses 7 homens, né, Assuero vai dizer, olha, e agora, o que é que vocês acham? Sugere, eu tenho que tomar alguma medida. E aí o texto vai dizer, irmãos, que capítulo 14, um destes, irmãos, capítulo 16, versículo 16, melhor dizendo, Memucã vai chegar e vai dizer, olha, majestade, o senhor precisa tomar uma medida, porque, em outras palavras, se essa moda pega, o negócio está complicado.
qualquer outra princesa vai fazer a mesma coisa. Se um dos seus nobres mandar chamar ou convocá-la, ela vai dizer assim: eu não vou não, a rainha não foi porque o rei chamou, eu também não vou. Ele disse: isso pode desenvolver uma reação em cadeia, essa é a ideia, de revolta. As mulheres começam a deixar de obedecer, né, os nobres, enfim, e isso vai pegar muito mal para o senhor, a sua própria casa, a sua própria esposa desobedecendo uma ordem sua, que é um soberano. E aí ele diz: olha, o que eu faço? O que vocês sugerem? E aí o texto vai dizer que Memucã vai dizer o seguinte: olha, que o Senhor destitua ela como rainha e que proíba para sempre ela de entrar na sua presença. Então, Assuero, movido pela ira, pela raiva, pela cólera, né, pelo sentimento de tomar uma medida de vingança ou de responder à altura, está feito. Sela isso, e a notícia agora vai para Vasti. A partir de hoje você está destituída como rainha, você não será mais a rainha, né? Alguns comentaristas acreditam que ela possivelmente continua no harém, não foi que ela foi posta para fora do palácio, né, ou ficou numa cadeia presa, mas agora ela não é mais a rainha, ou seja, o rei podia ter várias esposas, concubinas, mas uma só era a rainha. Ela perdeu o seu trono, ela não é mais rainha, e ela jamais poderia agora entrar na presença do rei. Ou seja, ela estava agora sentenciada a ter uma vida medíocre, anônima, esquecida, né, em algum lugar da corte, sem poder casar de novo, não ia constituir mais nada, nem poderia ter influência mais no governo, nem poderia mais sequer se dirigir ao rei. Ou seja, sentenciada ao esquecimento. Já que você não quis vir, a partir de hoje, você não virá nunca mais. Essa era a sentença que Assuero deu. E assim aconteceu. Vasti foi destituída do seu cargo de rainha. E agora, uma vez que Vasti deixou de ser rainha, né, nós temos aqui uma vacância. O trono está vazio, né? Quando o Papa também fica sede vacante no latim, ou seja, o trono está vazio, né? Agora, dentro do Império Medo-Persa, nós temos a vacância no trono da rainha. Temos rei, mas não temos mais rainha. Mas isso, irmãos, não é imediatamente depois. O rei continua tendo as suas mulheres, as suas concubinas e tendo as suas necessidades de homens supridas. O problema não é esse, mas assim a figura política, que agora não tem mais a figura de uma mulher. O texto não vai falar mais de Vasti, a história fala, como eu falei, de uma mulher cruel, uma mulher que seduzia, mas agora ela é esquecida no anonimato. E aí, meus irmãos, o texto vai nos levar o decorrer da história, que tempo depois desse fato, deste acontecimento, o rei sente-se a necessidade de ter de volta uma figura de rainha. Isso não foi no dia seguinte, mas um pouco tempo depois, acho que 1 ano, se não me falha a memória. E o rei diz assim: olha, a figura de Vasti, essa é a ideia, a figura de Vasti era importante. E aí os sábios, preocupados, né, com essa decisão do rei, ou a influência que Vasti poderia voltar a ter no reino, embora a palavra de um rei medo-persa, aquilo que foi determinado pelos medos e pelos persas não pode ser invalidado, mas talvez o rei, ela não fosse mais a rainha, mas ela poderia de volta ter um contato com o rei íntimo, e com a sua crueldade, a sua sensualidade, com a sua capacidade, né, de manipulação, porque Assuero, a gente percebe isso na história, ele tinha fraqueza nessa parte, né, de personalidade, ele era manipulável, a gente percebe isso no texto. Ela poderia de alguma forma vingar-se daqueles que haviam aconselhado o rei a destituí-las. Então ele diz: olha, voltar a ser rainha, provavelmente ela não vai voltar, porque já foi decretado, e a lei dos medos e dos persas ninguém pode invalidar, o rei não vai fazer isso. Mas de alguma forma ela pode influenciar, ela foi mãe também dos filhos de Assuero. Se ele volta a ter esse convívio, ela pode influenciá-lo e se tramar alguma coisa contra nós. Alguns comentaristas pensam dessa forma, e isso é muito plausível. E aí é quando vem logo, irmãos, alguns jovens conselheiros chegam e dizem: olha, rei, vamos fazer uma acolhida, vamos coletar mulheres, donzelas e virgens por todo o reino, trazê-las até o Senhor, para que o Senhor desfrute delas, vamos
vamos aumentar o seu harém. Ele já tinha um harém, mas agora é trazer novas mulheres, porque qual é a ideia? Não é que Assuero não tinha mulher, ele tinha um harém, mas daquelas ali, nenhuma lhe agradava para ser rainha. Nenhuma agradava para ser rainha, eram concubinas. Agora a proposta é, traremos donzelas, para que dessas donzelas o Senhor desfrute delas. A que o Senhor não quiser, vira concubina. E a que o Senhor se agradar, essa virará a rainha. Ou seja, as jovens seriam trazidas e teriam que estar junto do rei. O rei iria conhecer intimamente elas se tornariam mulheres do rei. E aí o rei, se não se agrada, manda ela para o harém, ela fica lá no harém, até o rei um dia querer chamar ela de volta. Mas se o rei se agradar dela, o rei vai dizer, essa eu quero como minha rainha, e ela vai ser a minha esposa oficial. E é exatamente isso que acontece. O rei também, o texto deixa muito claro, né, segundo os comentaristas, historiadores também, ele era fanfarrão nesse sentido, mulherengo, gostava, né? Então a proposta lhe agrada aí muito, trazer novas mulheres, novas donzelas, as mais bonitas de todo o império, faça isso. E aí, irmãos, começa essa coletânea, começa a se coletar mulheres em todas as províncias, em todas as casas, mulheres que fossem virgens, donzelas formosas, para ser levadas até o palácio, a corte, para serem preparadas para o rei. Né? E aí, irmãos, o texto vai apresentar que Mordecai, né, ele tinha uma sobrinha chamada Hadassa. Ele era primo de Hadassa, mas assume o papel de tio, tutor, aquele que cuidava de Esté, porque os seus pais já eram mortos, ela era órfã. E aí Mordecai se vê diante dessa situação, porque Esté agora, ela é escolhida e ela é levada como uma dessas donzelas. Esse momento, alguns colocam como concurso de beleza, mas às vezes a dramaturgia leva as pessoas a entender como se fosse o concurso Miss Pérsia, onde as mulheres ficaram todas empolgadas, entusiasmadas, olha, vamos lá. Não é bem assim. É bem verdade que é difícil você fazer um juízo, né, de pessoas. Talvez havia umas mulheres que até desejassem, mas uma boa parte não, porque seria levada da sua casa, dos seus pais, não teria o direito de constituir uma família ou escolher, enfim, um casamento, mas seria simplesmente levada por uma ordem do rei, conheceria o rei, seria a mulher dele pelo menos uma vez na vida, e se ele gostasse, ele chamava de novo, se não gostasse, você ficava lá no harém, numa vida dentro de um harém, num anonimato, esperando um dia servir ao rei de alguma forma, né, com a sua beleza física. Então isso para muitas mulheres não era uma opção, não era algo agradável, para muitos pais também não, para uns era uma honra, mas para outros, a minha filha será mais uma no harém do rei. Então isso é muito relativo, né? Às vezes as pessoas pintam com a beleza, um concurso de beleza, de miss, mas não é bem assim, né? E aí, irmãos, Esté é levado. O texto não diz que Mordecai foi lá e preparou Esté e disse, olha Esté, se prepare, se arrume, se produza para você ser rainha. Não, o texto não diz isso. É muito provável que nem eles imaginavam isso, aconteceu. Esté foi, olha, quem é essa menina? É minha sobrinha, minha filhada. Ela é virgem, ela é donzela? É sim. Ela vai ser levada para o harém. A Bíblia diz que também Esté era formosa, Esté era bela. E aí a beleza de Esté chama a atenção dos oficiais que saíram à procura de donzelas e disse, olha, nós vamos levar a tua afilhada aí. Não tem o que fazer, Mordecai tem que aceitar. E aí Esté agrada pela sua aparência e ela é levada para o harém. E lá ela fica isolada, sem contato com Mordecai. O texto diz isso, Mordecai ficava passando na frente do pátio da casa, né, do harém do rei, né, para poder ver se alguém dava notícia, e aí o texto diz que Deus, cuidando de forma graciosa, fez com que Esté alcançasse a graça, né, nos olhos do chefe dos eunucos, que cuidava do harém. E aí quando ele viu Esté, ele se agradou de Esté, Deus pôs uma graça no coração dele, e aí Deus já trabalhando, ele se agradou de Esté, e colocou Esté num grupo mais seleto, colocou Esté entre as principais, nos melhores quartos, e aí deu uma assistência melhor a Esté. É Deus agindo na história, apesar das circunstâncias adversas, mas Deus está agindo. E aí as notícias chegavam para Mordecai, porque ele ficava passeando e de alguma forma, olha, Esté está bem, está tudo bem com ela, aguardando o momento para ser um dia apresentada ao rei. As moças levavam um ano de preparação,
com ungüentos, especiarias, cremes, hidratantes, um tratamento de spa e de beleza, para depois, somente de 1 ano, poder ser selecionada aí para diante do rei. Então elas passaram 1 ano no harém, até que começaram a ser levadas para a presença do rei. A saída de Vasti acontece no 3º ano do reinado de Xerxes. Esté, ela só vai ser levada, irmãos, no 7º ano do reinado de Xerxes. Ou seja, Esté leva aí 3 anos entre o preparo, entre a seleção de mulheres, entre o preparo, até ela chegar na presença do rei. Ela chega à presença de Xerxes ou de Assuero no 7º ano do seu reinado. E ali, irmãos, começa a acontecer na vida de Esté. E aí, meus amados irmãos, o texto vai dizer que quando chega o dia de Esté, olha, hoje é o seu dia, Esté, você vai para a presença do rei. Mais uma vez, Deus agindo por meio da história, e quando Esté se apresenta diante do rei, não é, ela ganha a simpatia do eunuco, que dá algumas dicas para ela do que o rei gostava que ela levasse, porque elas poderiam levar algo do harém, né, para presentear o rei. E aí o servo orienta nesse sentido. Mas aí o texto diz que quando Esté chega, Assuero fica encantado com ela. O rei fica, atraído. O texto diz que a amou. Não é aquela ideia do amor platônico, primeira vista o cupido foi lá e agora eu estou amando essa mulher. A gente sabe que isso não existe, né? Esse sentimento é bem verdade, é bem provável que foi amadurecendo. Mas à primeira vista ele flertou, ele olha para Esté e ele se admira, ele se apaixona, ele sente-se atraído, a beleza, a formosura, e ali ele tem o seu momento com Esté, e aí ele conversa, e ele percebe que a beleza dela não era apenas física, mas também, né, no seu trato. Já Deus trabalhando em tudo isso, ele se agrada muito de Esté, ao ponto de dizer, essa aqui é que eu quero como rainha. E aí, dentre tantas aquelas donzelas, ele diz, eu quero Esté para ser a nova rainha. E então põe a coroa sobre a cabeça de Esté, e a partir de então Esté passa a ser a nova rainha do Império Medo-Persa. Uma judia que estava em segredo, ela não havia revelado, porque o seu tio disse, não fale da sua origem, porque isso pode prejudicar de alguma forma, mantenha-se no anonimato. E aí Esté agora se torna rainha do Império Persa. Continua no harém, agora como rainha, e quando o rei desejasse, chamaria ela para estar na sua presença. E aí, meus amados irmãos, no verso 17, né, que eu citei aqui, mas você pode acompanhar isso no verso 17, vai dizer, irmãos, que... Perdão, no verso 17 não, isso aqui eu já falei, no verso 17... vai falar da rainha Vasti, quando ele manda adentrar e ela não entra. Mas depois ele vai chamar Esté, e aí Esté torna-se rainha. Eu terminei avançando aqui na minha fala. O que acontece? Seguindo a história. Passou-se o tempo, Mordecai agora, tio ou primo de Esté, está sentado à porta do palácio de Assuero, não é? Sentado à porta, isso está no versículo 21, melhor dizendo aí, versículo 21, localizei aqui. Mordecai agora está sentado à porta do palácio de irmãos de Assuero. No capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, ou seja, de alguma forma, Mordecai galgou um cargo político. Alguns comentam a possibilidade de isso ter sido, de alguma forma, a influência de Esté. Pelo fato de Esté ser agora a rainha, por influência dela, Mordecai consegue alcançar um cargo público. Ou talvez, alguns supõem, menos provável, mas até uma forma de recompensa por ele, né? Ter cedido Esté, já que ele era o tutor de Esté. De uma forma ou de outra, o fato é que Mordecai agora se torna um funcionário. Alguns pensam que Mordecai ficava sentado na porta do palácio porque não tinha o que fazer, né? Jogando dominó, né? Não, sentar à porta do palácio era o lugar onde as decisões eram tomadas. A gente vê isso no mundo antigo. Na Bíblia é isso, na porta da cidade onde se fazia negócios, fazia as transações comerciais, na porta da cidade onde se fazia julgamentos, juízos. Então, Mordecai agora está fazendo parte desse seleto time. Mordecai está ali, na porta do rei, despachando, vamos assim dizer, ou
servindo de alguma forma ao governo. Então Mordecai, agora sentado à porta, ele tem esse cargo importante, esse cargo público na porta do rei Assuero. Ele não tinha acesso ao rei, visto que eu já falei que somente 7 homens teriam acesso, mas nessa escala hierárquica ele está lá também como um funcionário público, alguém, um nobre que estava à porta do rei nas negociações comerciais e jurídicas. E aí, meus amados irmãos, diz o texto que num determinado dia, na porta do palácio, Mordecai toma o conhecimento de uma trama de assassinato contra o rei Assuero. Ele percebe, irmãos, que 2 servos, 2 eunucos de Assuero, tinham tramado um assassinato, um complô contra o rei. E aí Mordecai, ciente disso, ele arruma um meio para informar a Esté, que já era rainha. Esté vai comunicar isso, de alguma forma também o texto não é claro, mas Esté faz o rei tomar conhecimento. Há uma investigação sobre essa questão, percebe-se que é verdade a acusação, e aqueles 2 servos são mortos numa forca. E todo o crédito é dado a Mordecai, que foi aquele que descobriu a trama e salvou a vida do rei. Todavia, embora todo o crédito foi dado a Mordecai, nada foi feito por Mordecai, nenhuma honra, nenhum presente, nenhum agradecimento, né? Talvez o envolvimento da trama não permitiu que isso acontecesse, mas o nome dele ficou registrado nas crônicas, no diário do rei, que um dia o servo Mordecai, né, descobriu, né, uma trama de assassinato contra o rei e salvou a vida do rei. Deus está trabalhando na história. E o fato de Mordecai não receber nenhuma recompensa, nenhuma honra e nenhuma palavra de obrigado, a primeiro momento pode se parecer algo ruim, negativo. Olha, meu Deus, fiz tanto e nada. Mas tudo tem um propósito debaixo dos céus. O propósito de Mordecai continuar esquecido, há uma razão para isso. E aí, meus amados irmãos, alguns chegam a supor, e é muito provável, que essa trama dada por esses 2 eunucos, muito provavelmente pode ter se dado, o texto bíblico não fala isso, são suposições de comentários, etc e tal, é que essa trama talvez tenha se dado exatamente pela coroação de Esté. Talvez tenha tentáculos de Vasti nessa história, que agora foi substituída por uma nova rainha, sacramentando o seu anonimato, sacramentando que jamais ela poderia voltar. Então, de forma vingativa, porque Assuero havia escolhido uma nova rainha, pode ser que esses eunucos que serviam na casa do rei e que também conheciam a rainha, pode ser que isso tenha sido uma trama, não se sabe. Ou alguns também podem supor que isso é uma revolta meio que partidarista, porque Esté, né, não fazia parte da nobreza. Pelo menos a tradição dizia que o rei deveria escolher uma mulher, uma esposa, dentre as 7 famílias mais importantes da Pérsia. Embora muitas vezes essa lei não fosse observada, mas era o que dizia. E neste caso, Esté, uma estrangeira, que não era de família nobre, foi escolhida pelo rei. Isso pode ter gerado uma revolta também em alguns partidários, alguns que faziam parte da corte, e tentaram, como revolta pela escolha de uma rainha estrangeira, tentaram matar o rei Assuero. Mas Deus, agindo por meio da história, fez com que Mordecai descobrisse e tudo foi desmantelado. Ou seja, Mordecai estava na hora certa, no lugar certo, irmãos, e Deus operou na vida dele. Tudo está no controle de Deus, a providência de Deus. E aí ele vai declarar a Esté, a trama é desfeita, e aí esse ato de lealdade também fica registrado, providência divina. O texto segue, capítulo 3. No capítulo 3, irmãos, vai dizer agora e vai nos apresentar, se você ler, é uma ruptura. Então, se encerra no capítulo 2, e aí o texto diz, depois destas coisas, a gente não sabe quanto tempo depois, mas depois destas coisas, agora vai se introduzir um novo relato. Amã vai falar de uma figura chamada Amã, que, meus amados irmãos, foi exaltado pelo rei Assuero como o novo presidente, o líder, né, dos sátrapas, vamos assim dizer, a mesma função que Daniel ocupou, de chefia sobre todos, agora Amã vai ocupar, abaixo do rei, Amã governando sobre todos os líderes
das províncias, os nobres, Amã galga este cargo, né, de superioridade acima dos demais príncipes. Nós não sabemos que circunstâncias levou Amã a alcançar isso. O que o texto diz, a história vai declarar que Amã era um homem cruel, sagaz, com politicagem, articulador, e usou os seus meios, não é, para alcançar este status e essa postura junto ao rei Assuero. Era um homem que gostava da glória, da pompa, da vaidade, do orgulho, de ser honrado, e a gente percebe isso no texto claramente. E Amã, de fato, alcança o que ele quer, ele é exaltado sobre todos os príncipes, e o nome dele, irmãos, se você reparar direitinho, o nome de Amã não consta na lista dos 7 mais lá do capítulo 1. Se você volta lá para o capítulo 1, você vai perceber que o nome de Amã não estava nos 7 mais, no top 7 que assistia. Da onde sai esse Amã? Porque o nome dos outros nobres estão lá. Possivelmente o rei deveria escolher um deles, que eram os mais próximos de confiança, mas um anônimo, uma pessoa que até então não estava aqui, e agora chega ao cargo de chefia, abaixo do rei. Mas enfim, ele galgou esse prestígio junto ao rei, com as suas sutilezas e artimanhas. Só que há algo interessante aqui, irmãos. A Bíblia toda está conectada. Há algo muito interessante aqui. Quando Amã chega ao cargo, e ele gosta, e ele exige que quando ele chega, Edilson, todo mundo reverencie ele. Todo mundo se proste diante dele. De fato, ele, abaixo do rei, ele é a autoridade. Então, quando ele saía na porta, todos os nobres se curvavam diante dele. Todo mundo se prostrava diante da autoridade, e ele fazia questão disso. Só que tinha um camarada que não fazia isso, que estava à porta. Quem era este? Mordecai. Mordecai não se prostrava diante de Amã. E aí isso começa a chamar a atenção dos outros que estavam junto de Mordecai. Os outros nobres que estavam junto de Mordecai dizem assim: rapaz, o que está acontecendo? Você não está se prostrando diante de Amã? Ele é autoridade, o rei constituiu ele autoridade, presidente sobre todo mundo. Você está querendo criar problema? É mais ou menos essa aí. Você está querendo criar problema? Por que você não se prostra? E falava isso para ele. E o texto vai dizer que mais uma vez isso aconteceu por várias vezes, e ele diz: Amã, Mordecai, por que você não faz isso? E aí Mordecai revela, diz: eu sou judeu. E eu não vou me prostrar diante dessa figura, eu não vou me prostrar diante de Amã. E eles insistem, e o texto vai dizer que repetidas vezes eles falando isso para Mordecai, Mordecai não fazendo o que eles mandaram, o que é que eles fazem? Eles avisam a Amã. Diz: olha, Amã, tem um camarada aí na porta, um nobre que assiste na porta do rei, e ele não se prostra quando você... É o quê? Ele se prostra não. E ele é um judeu. Um judeu? Se é. Pô, eu quero ver se ele não vai se prostrar. E aí quando Amã percebe que Mordecai não se prostra, Amã é tomado por um ódio e diz assim: eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. O texto diz isso. Mas Amã disse assim: só que matar ele é pouco, eu quero matar a raça dele. Eu quero matar todo o povo dele. E agora Amã, revestido de autoridade, vai tramar algo para ir de encontro a todo o povo de Israel. Amã não tinha uma rincha contra Mordecai. Não, é ele, o problema é com ele. Não, ele transfere todo o seu ódio e diz assim: eu vou matar todo o povo dele. E o que é interessante aqui, pastor? Porque o texto vai nos dizer que Amã era agagita. O que é isso, pastor? Ele era de Agag, descendente de Agag, ou seja, Amã era amalequita. Tudo agora faz sentido. É muito provável que Amã era uma amalequita. Provavelmente, é possível, não se afirma, mas é muito possível. Talvez até descendente de Agag, rei dos amalequitas. Inimigo mortal do povo de Israel. Entendeu agora? Porque Mordecai disse: eu não me prostro diante desse homem. Todo o texto bíblico está conectado, né? Talvez até um descendente direto de Agag, que foi o rei dos amalequitas. Amã era uma amalequita. Um povo que Deus disse assim: é para destruir todos eles, inclusive o rei. Onde é que está isso? 1 Samuel. Lembra lá quando Deus mandou Saul? Disse assim: vá lá e destrua todo mundo e não traga nada dos amalequitas. Porque lá atrás, em Êxodo, irmãos, quando o povo está peregrinando lá no deserto, o que é que vai acontecer, irmãos? Êxodo capítulo, deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 17, os amalequitas se levantam contra o povo de Israel, e aí é aquela batalha lá que Josué vai travar, e Moisés fica com os braços erguidos sobre o monte, e
os amalequitas são destruídos, né? Não é exterminados completamente, mas o povo é destruído na batalha. E aí Deus faz uma promessa que Deus abomina o povo amalequita e que Deus faz um juramento. Abra aí, põe aí na tela, por gentileza, Êxodo capítulo 17, versículo 18. Êxodo 17, 18, Efraim, por favor. Abra aí, Êxodo 17, 18, diz assim: e disse o Senhor, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Deus chega e diz assim: olha, eu vou ter guerra contra Amaleque, de geração em geração. Eu vou destruir esse povo. Lá na frente com Saul, veja, a gente está em Moisés e Josué. Lá na frente com Saul, de novo uma guerra com esse povo. Deus diz assim: é para acabar com todo mundo. O que Saul faz? Não faz o que Deus manda. Saul não mata o rei, leva o rei cativo, prisioneiro, para humilhar o rei, e ainda traz os despojos. Aí Samuel chega lá e diz: eu estou ouvindo bezerro e mugido de cabra. O que foi que tu fizeste, Saul? Não, Samuel, o que foi que Deus mandou tu fazer? A ordem foi clara: acaba com tudo e não traz nada de lá. Não, veja bem, é porque o povo quis trazer as riquezas dos amalequitas, o gado, mas a gente trouxe para ofertar a Deus, tá? Para fazer um grande festa e um grande holocausto. E foi isso que Deus mandou, Saul. E o rei: a gente trouxe ele, eu trouxe ele para poder zombar, escarnecer, né, diminuir ele. E aí Samuel disse: por que você fez isso? Deus não determinou isso. E aí aquela famosa texto bíblico: mais importa obedecer do que sacrificar. E naquele dia Deus disse assim para Saul: por causa disso, a sua desobediência, hoje o seu reino está sendo cortado de você, Deus está aborrecendo você como rei. Veja, irmãos, que o problema está lá atrás. Percebe como tudo está conectado? Ele não eliminou o povo que deveria eliminar, ele não eliminou o rei que deveria eliminar, e aí o problema está lá. Agora a gente tem aqui um descendente de Amalequita, a gente tem um descendente, irmãos, de Agag, agora trazendo problema seríssimo para a nação de Israel. Decisões erradas e em desobediência a Deus trazem problemas no futuro. Por isso, ouça a voz de Deus e obedeça ao que Deus determina em tudo, porque um ato só de desobediência pode dar sequência a uma reação em cadeia e trazer problema lá na frente. O que vai acontecer? Aí Amã vai dizer assim, Mordecai vai dizer: eu não me prostro com esse cara, porque o meu povo é inimigo dele, Deus jurou acabar com esse povo, que é uma raça ruim, esse é um povo que Deus abomina, inimigo do meu povo, e eu não vou me curvar diante de Amã, por conta disso. E esse camarada, o povo de Amaleque, irmãos, era descendência de Saul, que também já surge o problema lá atrás. Enfim, perceba, outro detalhe interessante: Saul era da tribo de Benjamim, não matou Agag. Agora você tem Mordecai, que é da tribo de Benjamim, tendo que lutar contra quem? Um descendente de Agag. Alguém da tribo dele agora está tendo que enfrentar um problema, e todo o povo correndo risco por causa disso. Enfim, a história do povo de Deus, irmãos, está tudo conectado, a Bíblia está toda conectada. Mas aí, meus amados irmãos, a gente percebe algo interessante aqui. Na história do povo de Deus, sempre há aqueles que se levantam para tentar destruir e exterminar o povo do Senhor. Amã disse assim: eu quero matar esse povo, eu quero me vingar desse povo, eu não quero só Mordecai não, eu quero acabar com essa raça, e eu vou matá-los. Amã chega para o rei e diz assim: olha, tem um povo, porque o Império Persa, irmãos, era composto de várias nacionalidades, vários povos. Tem um povo que desobedece o Senhor, que as leis dele vai de encontro às nossas leis, estão trazendo muito problema. E eu queria lhe sugerir uma coisa, meu senhor, persuadindo, né? Ludibriando o rei era fraco, disse: e aí, eu lhe proponho a gente exterminar esse povo, vamos botar uma data. Ele fez um sorteio lá, disse: olha, eu já tenho dia e hora e data estabelecida para a gente matar toda essa raça, e ainda lhe digo mais, diante dessa morte toda, vou trazer como despojos 10 talentos de prata para o Senhor. Mexeu com
Assuero. Por quê? Porque os cofres do império estavam comprometidos por causa das guerras que ele já estava tendo com a Grécia, que é o império que vai vir depois. E 10 talentos de prata era equivalia a 2/3 de todo o arrecadado do ano, todos os tributos. Então aquilo ali, o olho de Assuero disse: olha, eu vou matar esse povo e ainda a gente vai ganhar dinheiro. Está aprovado, tome meu anel, faça o que você quiser, resolva o problema. Tudo que Amã queria, Amã agora tem um anel, diz assim: está estabelecido na lei dos medos e dos persas que os judeus vão ser mortos no dia e na hora marcada. Selou, e agora ninguém pode invalidar. Quando Mordecai sabe desse decreto, põe a mão na cabeça e diz: e agora? Ninguém está salvo mais. E aí o texto diz que Mordecai vai botar roupa de cinza, pano de saco, e começa a ficar lá na porta do palácio, vestido com humilhação, chorando e pranteando, até que essa informação chega para Esté. Esse era o propósito. Esté, olha, Mordecai, que é conhecido seu, parente seu, está lá na porta, vestido de pano de saco, chorando, jejuando. E aí Esté diz: olha, vai lá, pergunta o que está acontecendo com ele, toma, leva umas mudas de roupa, manda ele botar uma roupa bonita, manda ele se vestir. E aí chega lá o servo de Esté e diz: olha, Mordecai, a Esté mandou, ele disse: eu não quero, diga a ela que isso não vai resolver o problema não. Diga a ela que o problema é muito mais sério, Amã fez uma lei, aí começa a contar toda a história. E que ela não está livre disso não, não pense ela porque ela é rainha, porque ela está dentro do palácio, que ela está livre não, porque aí dentro também tem inimigos. Aí dentro também tem gente que vai ver a oportunidade para acabar com ela, seja Vasti, seja aqueles que gostam de Vasti, ou o próprio Amã, quando descobrir que ela é judia. Que o problema é contra o nosso povo. E ela não está segura. E aí é quando ele diz: diga a ela que se ela não fizer nada, Deus, o texto não está claro, não bota o nome de Deus, mas essa é a ideia, o socorro virá de alguma forma, Deus trará o socorro de alguma forma, resta ela decidir se ela quer participar da ação de Deus ou não. Essa é a ideia da coisa. Resta ela decidir se ela quer ser um instrumento de Deus ou não. Isso aqui é fantástico. Deus cumpre os seus propósitos, Deus fará a sua obra ser completa, amém? Agora resta a você saber se você quer participar disso ou não. Eu não quero fazer, não faça, Deus fará, por meio de outros. Agora, eu quero fazer parte do plano de Deus, eu quero fazer parte da obra de Deus, eu me disponho a servir, eu me coloco nas mãos do Senhor, para ser usado por Ele, para ser um instrumento por Ele, essa é a ideia. E aí a Mordecai diz isso: Deus fará. Agora, resta ela decidir. E aí é quando vem o texto que nós lemos, ele diz assim: talvez, agora tudo faz sentido, foi exatamente por causa disso que Deus pôs ela. Deus criou o problema com Vasti, Deus tirou Vasti, porque imagina se todo aquele problema se tivesse dado Vasti como rainha, Vasti ia ser a primeira a dizer: mata esse povo todinho. Deus permite tudo aquilo, Deus agindo por meio da história. Ou seja, Vasti sai, Esté entra, Mordecai se torna um nobre, fica na porta, recebe o favor do rei, escuta a trama. Agora Deus convergindo na história para que tudo chegasse no culminar, no plano de Deus para restaurar, resgatar e salvar o seu povo. E aí é quando Esté diz: então diga a Mordecai que jejue, leva o povo a jejuar, leva o povo a buscar o Senhor, porque agora eu vou me apresentar diante do rei. E a história se conclui dessa forma, irmãos. Ela, sabendo agora que Amã está tramando, agora Esté vai à presença do rei, tenta ir à presença do rei, diz: eu não posso chegar na presença dele, veja algum jeito, essa é a ideia. E aí Esté diz: tá bom. E aí o texto diz que Esté se prepara, se arruma, ela não podia entrar, porque se ela entrasse na presença do rei, ela seria morta, porque ela estava desrespeitando o rei. Então o texto diz: certo dia Amã está lá no palácio, ela toda arrumada no pátio, e fica andando para frente, e para um lado e para o outro, na frente da porta, para tentar ser vista, até que Deus, de forma, controlando a história, providência, Assuero, quando olha para o pátio, e diz: aquilo é Esté. É Esté. O que ela quer? Não sei. Possivelmente falar com o Senhor. Ela não poderia entrar, nem dizer assim: diga o rei que eu quero falar com ele. Ela não podia entrar na presença do rei, mas Assuero a vê, e aí o texto diz que ele estende o seu cetro e diz: diga a ela que entre, eu estou autorizando ela a entrar, eu estou convocando ela. E agora Esté pode entrar, de forma muito sábia. Esté não vai lá: olhe rei, eu vou lhe contar um babado aqui, vim lhe contar um problema. Ela não podia fazer isso também. Prudência, sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa. Se ela tivesse dito isso, Assuero poderia dizer: você está louca? Que história é essa? Que trama é essa? E aí poderia dar em nada. Se ela tivesse feito isso, Amã poderia ter dito assim: olha, eu vou me articular, eu vou fazer, eu vou acontecer e vou desfazer disso. Seria a palavra de um nobre contra a palavra de Esté. E outra, Esté era judia. Se ela se assume como judia, ela podia criar o ódio de muitos outros. Então, e Deus vai dando graça para Esté. Mas Esté antes orou, Esté antes jejuou, Esté antes buscou a presença de Deus, Esté antes buscou o conselho de Mordecai.
seu tio, o que é que eu devo fazer? Então ela se prepara. Nas batalhas, irmãos, da vida, nós devemos buscar o Senhor, porque Ele vai dar o direcionamento. E aí Esté diz, rei, eu quero conversar com o senhor, mas eu quero primeiro lhe dar um jantar, um banquete. E só o senhor e Amã. O rei disse, com certeza eu vou, minha filha, é o maior prazer do mundo. Amã se encheu, eu vou para o jantar. Do rei e da rainha, eu vou. E aí foi. E aí Esté fez o primeiro jantar, não falou nada. Ainda não era o momento, né? E aí, diga o que você quer. Não, eu quero um pedido. Qual é o seu pedido? Que o senhor volte amanhã de novo. Quero outro jantar de novo. Venho com o maior prazer, o jantar foi ótimo. E Amã disse, com certeza, rainha. E aí no segundo dia, no segundo jantar, aí é que Esté diz, olha, rei, resumindo, estão tramando para me matar o meu povo, e eu sou uma judia também. E essa lei vai matar o meu povo, inclusive a minha, sua esposa. A senhora diz, quem é que está tramando contra você? Ele disse, olha, Amã, inimigo do meu povo e meu inimigo. Amã disse, eu não sabia que a senhora era... Agora é tarde. Assuero, irado, e diz assim, pois agora quem vai morrer é você. Nesse meio termo, enquanto Esté está conversando com Assuero, eu não vou entrar na história dele, mas Mordecai está lá na porta. E aí, numa dessas noites, nesse intermeio, o rei não dorme. E aí, traz aí o meu diário para contar as histórias do meu reino. Aí começaram a contar a história, a providência de Deus. Olha, teve um dia que tramaram contra o senhor na porta do palácio. Eita, foi mesmo, né? Eu nem me lembrava disso. Como foi? E Mordecai salvou a sua vida. Homem, o que foi que a gente fez para Mordecai? Não fez nada, senhor. Não fez nada, não deu nada para ele. No presente, não. Disse, não pode. Aí chegou para Amã e disse, Amã, o que a gente faz para homenagear uma pessoa muito importante? Amã, pensando que era ele, disse, o senhor bote a sua roupa nele, bote sua coroa nele, põe ele montado no seu cavalo e sai andando para a cidade dizendo assim se faz com o homem que o rei quer honrar. O rei disse, gostei da sua palavra, faça o que você está dizendo. Amã disse, sim senhor, agora faça com Mordecai, está lá na porta. O cara que ele estava preparando uma forca para matar, já tinha montado, ele, a família dele, a mulher dele, os filhos dele, já estava com a forca pronta no quintal de casa para matar Mordecai. Lê lá a história em casa com calma. O tempo não me permite entrar em detalhe. Está lá agora Amã, esse é um homem que Deus deseja honrar, é isso que se faz. Depois de irado contra isso, porque Deus faz os inimigos do seu povo, né? Deus abate o inimigo do seu povo, né? Satanás está debaixo dos pés do Senhor, humilhado, nada podem contra aqueles que o Senhor decidiu honrar, aqueles que Cristo salvou, redimiu, justificou, limpou. Satanás não pode mais contra a nossa vida. Aí o texto diz que ele vai para o segundo dia do jantar, e é quando nesse segundo dia de jantar é revelado toda a trama, e o rei diz assim, quem vai morrer é você. Aí Esté diz, inclusive tem uma forca que ele preparou para o meu tio. Se é, pois a forca é para ele, para casa, para a família, para a mulher, para os filhos dele, todinho. E aí, irmãos, acaba-se a trama, Amã é morto com a sua família por causa dessa trama contra inocentes, queria exterminar o povo judeu, homem, mulher, criança, todo mundo fosse judeu, ele ia matar. E, irmãos, quem é que assume o lugar de Amã? Mordecai. O rei disse, agora é você que fique com a herança de Amã, com a casa de Amã, com a propriedade dele, e você assume o cargo dele, você agora é quem governa abaixo de mim sobre Israel, ou sobre a Pérsia. Então agora a gente tem a rainha Esté e Mordecai como o presidente, o nobre. Olha a providência de Deus. Mas o decreto está assinado, pastor, tá. A lei está valendo, tá. E agora? Deus tem os seus meios de prover. A lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. O que está dito, está dito. E agora? Isso não tem problema, vamos criar uma outra lei. Olha Deus dando a estratégia. Mordecai e Esté diz assim, se a gente não pode mudar a lei antiga, a gente cria uma nova lei. Qual é a nova lei? Vão matar os judeus, qualquer um está livre para matar os judeus. Essa era a lei. Você visse judeu, esse antissemitismo é algo muito velho. Se fosse um judeu, você pode matar que está liberado? Pronto. Então escreve outro decreto aí, que todo judeu se arme até os dentes. E quem tentar contramatar ele, mate também. Porque não vai ser condenado não. Os judeus têm legítima defesa. Se alguém quiser matar, mate. Aí o povo, opa, peraí. Quem é que gostaria agora de fazer isso? Porque se for tentar matá-los, eles podem me matar também. É bem verdade, irmãos, que toda essa lei foi estabelecida. Muitas pessoas morrem de ambos os lados,
mas o povo de Israel é preservado e não foi exterminado, e Deus cuida do povo de Israel. Então, meus amados irmãos, aqueles que se levantam para destruir o povo de Deus, para exterminar o povo de Deus, sempre serão derrotados. Não é diferente na história da igreja. Quando a gente olha para a história da igreja, assim como no povo de Israel, sempre se levantaram homens para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para exterminar o povo de Deus, mas eles sempre são derrotados, porque o poder pertence ao nosso Deus. Deus é o soberano. Amã é a representação, a encarnação da maldade, mas ele não pode perseverar. O Salmo de número 37, do verso 12 ao verso 17, o texto do salmista vai dizer que Deus ri dos ímpios, quando tramam contra o justo, quando eles arquitetam a destruição. O texto diz que Deus ri deles, e é Deus que pega eles, e é Deus que destrói eles, mas o justo permanece. E aí me faz lembrar um texto que Paulo cita lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguns comentários fazem, eu concordo, que esse texto também seria adequado, em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Não é que as coisas vão cooperar, mas é que em todas as circunstâncias Deus vai agir para convergir para o bem. Ainda que sejam coisas mais tramadas, arquitetadas, Deus põe a mão, e aquilo que foi arquitetado para o mal, Deus age para que se converta em bem para o seu povo. Então, em todas as circunstâncias, Deus age para o bem do seu povo. Por fim, Deus cuida do seu povo. Em todas as circunstâncias, por mais que a gente não entenda, por mais que pareça, o mundo, a igreja perseguida, uma situação complicada, pastor, meu Deus, que mundo é esse? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de toda a história. Eu não estou falando de fatalismo aqui, que as coisas são marionetes, que Deus programa tudo, não. O homem tem livre-arbítrio, o homem faz suas decisões, o homem trama, o homem faz coisas erradas e sofre a consequência disso. Mas a soberania de Deus é que Deus tem um controle sobre tudo isso. Há um escritor chamado Townsend, inglês, que ele fala algo interessante. Ele diz assim: a história ou o conduzir de Deus é como um grande transatlântico. Os passageiros podem fazer tudo dentro daquele transatlântico, mas não conseguem mudar a rota do navio. Ou seja, a história, os homens se levantam, os maus prosperam, agem contra o povo de Deus. Deus não está manipulando cada passo do homem. O homem tem a sua liberdade de fazer suas escolhas para o mal, e ele produz o mal. Mas Deus é soberano, e ele intervém na hora que ele quer, ele age na hora que ele quer, ele muda a situação na hora que ele quer, e ele faz isso para livrar o seu povo. Então, meu irmão, descanse na soberania de Deus. Deus está no controle da história. As coisas ficam difíceis, os dias são maus, mas Deus está no controle da história, e tudo termina onde Deus quer que chegue, Deus quer que termine, nada está ao acaso. Os maus se levantam, os maus gritam, esbravejam, os homens se levantam contra os justos e contra o povo de Deus, mas nenhum deles prosperará, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então eu gostaria que você atentasse para essa lição valiosa. Deus é soberano, irmãos, e Ele está no controle de todas as coisas. Sua vontade sempre será estabelecida na história, sempre, sempre, sempre. Apesar das tramas humanas, apesar dos caminhos tortuosos dos homens, dos desígnios dos homens, mas a vontade e os desígnios de Deus, eles permanecerão. Isso nos traz uma segurança, uma certeza, uma confiança, que mesmo que a gente não entenda nada do que está acontecendo, meu Deus, eu não entendo por que tudo isso, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está no controle, e que em todas essas circunstâncias o Senhor vai agir para o bem da minha vida, para o bem do teu povo. Aprenda com Esther, e eu gostaria de ressaltar 3 lições. Primeira, aprenda com a coragem de Esther. Se eu fosse pontuar 3 virtudes dela, rapidamente, 3 virtudes de Esther, para que você aprenda com essa mulher, homem, mulher, criança, jovem, aprenda com Esther, inclusive eu. Coragem, ter coragem. Coragem de se posicionar. Esther foi corajosa, assim como Mordecai também, né? Por quê? Porque estava tudo em jogo, era tudo ou nada. O status, o conforto, a riqueza, a segurança, tudo estava em jogo, ela poderia perder tudo.
ela poderia perder o favor político, social, econômico, ela poderia perder tudo, e ela estava disposta a isso por causa da sua identidade. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor? Acima de qualquer outra coisa esteja a sua identidade. Que identidade? De cristão, de servo e serva de Deus. Esté estava disposta, ela não se conformou, ela não se acomodou no status político, na condição econômica, na aprovação social. Ela teve coragem de dizer: eu vou assumir quem sou e vou me posicionar. Não seja covarde diante do mundo, não seja covarde diante do comodismo que o mundo oferece. Posicione-se como servo de Deus, como povo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus. Ela tinha tudo contra ela, a lei estava contra ela, o governo estava contra ela, o decreto estava contra ela, a mãe estava contra ela, a condição de mulher que não tinha direito de entrar estava contra ela, ela poderia morrer. Ela estava nervosa com toda aquela situação, mas ela manteve o equilíbrio para poder chegar junto ao rei. Tudo contra ela, mas uma coisa fez toda a diferença: tudo estava contra ela, mas o Senhor era por ela. O mundo todo pode ser contra nós, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Segundo, a disposição de servir. Coloque-se na posição de servo. Ela entendeu que ela estava ali para um propósito. Ela entendeu que estava ali para servir a um propósito maior do que ela. Deus lhe colocou no lugar onde você está, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua igreja, na sua faculdade, no seu trabalho. Aonde você está, Deus te colocou ali para servir. Há um propósito para onde você está agora. Mesmo que você não entenda como, mas chegará o momento que ficará claro qual é o propósito que Deus te colocou neste lugar. E não é o egoísmo, não é os seus próprios interesses, mas Deus te colocou para que você glorifique a Ele. Você está onde está, porque Deus quis assim, para que você possa erguer o nome do povo de Deus. Terceiro e último, defenda os seus. Esté é marcada por isso, uma mulher que defendia os seus. Ela assumiu o papel de defender o seu povo. Ela se coloca na frente para lutar. Ela assume o papel de mãe do povo de Israel. Você homem, você mulher, assuma o papel de liderança, né, na sua casa, na sua família. Se posicione pela sua família, não se acovarde. Se coloque na posição de lutar. Se coloque na posição de lutar pelo povo de Deus, pela igreja de Cristo, pelo evangelho. Defenda os seus, sua família e a família na fé. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa batalha cruel, contra inimigos cruéis, e você tem um papel nessa batalha. Assuma a sua posição. Jejue, ore, busque a orientação e os conselhos de Deus e haja com sabedoria. Paulo diz isso lá em Efésios: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do reino espiritual, as forças espirituais da maldade. E aí ele vai continuar dizendo: por isso tomai toda a armadura de Deus. Se posicione, meu irmão, para defender a sua casa, a igreja, o evangelho de Cristo Jesus. Que possamos aprender com Esther, que possamos confiar na soberania de Deus, que Ele sempre cuida dos seus, que a gente aprenda com Esther a ser servos corajosos, a entender que somos servos e estamos onde Deus nos colocou para um propósito, uma missão, e a entender que estamos ali para defender aqueles que o Senhor confiou a nós em oração, em luta, numa luta travada contra este mundo tenebroso. E a história de Esther nos lembra isso. Por isso eu reafirmo: leia em casa, medite com esta ótica e diga: meu Deus, eu quero ser alguém que se posiciona no meio desse século, no meio desse mundo, alguém que luta pelos meus, alguém que está na posição diante de Ti, porque Deus quer operar grandes coisas através de mim e de você. A pergunta é: Deus fará com você ou sem você? Agora a pergunta é: você se colocará nas mãos de Deus, como Esther se colocou? Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos